Quando tudo parece escuro, há uma luz que nunca falha, e ela começa com o Salmo 27. Quantas vezes você acordou com o coração apertado, preocupado com o futuro, se perguntando se as portas vão se abrir, se o dinheiro vai dar, se os seus planos vão dar certo? A verdade é que todo ser humano passa por fases assim, fases de incerteza, de medo, de sensação de bloqueio. Mas o que diferencia aqueles que vencem dos que se perdem no caminho é simples: fé aliada à ação. É sobre isso que fala o Salmo 27. E é exatamente o que Napoleon Hill sempre ensinou em seus estudos sobre o sucesso. Sem fé, nenhuma realização é possível. Hill dizia: a fé é o elemento químico que, quando misturado com o pensamento, dá início à ação criadora. E no Salmo 27, Davi afirma com convicção: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Essa não é uma frase qualquer. É uma mentalidade. É um estado de espírito. É um escudo contra tudo o que tenta te parar. Se você quer prosperar, crescer, vencer na vida, seja na área financeira, emocional ou espiritual, precisa começar o dia alinhado com essa luz. O Salmo 27 não é apenas uma oração, é uma estratégia de vitória. Ele te fortalece por dentro, clareia sua mente e te prepara para vencer lá fora. Enquanto o mundo grita caos, Deus sussurra direção. Enquanto a ansiedade tenta te paralisar, a fé acende o motor da ação. E quando você une isso com os princípios de Napoleon Hill, como propósito definido, autodisciplina, perseverança e pensamento positivo, você se torna imparável. Hoje, você vai mergulhar comigo nos ensinamentos desse salmo. Vamos destrinchar cada versículo e transformá-los em atitudes práticas, em verdades vivas que você pode aplicar imediatamente no seu dia. Não importa como começou sua manhã. A partir de agora, tudo pode mudar. Mas antes eu quero te convidar a fazer um ato de fé e compromisso. Comenta aqui abaixo: o Senhor é a minha luz. Simples assim. Escreve essa frase aqui nos comentários. Essa é sua declaração pessoal. Sua afirmação de que você escolhe viver pela fé, não pelo medo. Pela ação, não pela dúvida. Pela luz, não pela escuridão. Esse vídeo é mais do que conteúdo. É uma chamada à transformação. Se você está pronto, vamos começar. Capítulo 1. A luz em tempos de escuridão. Versículo base: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27:1. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos empurrar para a escuridão. E não me refiro apenas à escuridão física, mas àquela que toma conta da mente e do coração. Problemas financeiros, insegurança profissional, relacionamentos que desmoronam, expectativas frustradas, sonhos que parecem cada vez mais distantes. É fácil se perder quando tudo parece apagar ao redor. É nesse exato ponto que entra o primeiro versículo do Salmo 27. O Senhor é a minha luz. Essa afirmação não é só um consolo espiritual, é uma mudança completa de perspectiva. Quando Davi escreveu essas palavras, ele estava cercado por inimigos, ameaças e incertezas. Mas ao invés de se entregar ao medo, ele escolheu se posicionar na luz. Isso nos ensina algo poderoso. A luz não é a ausência de problemas, é a presença da direção. Napoleon Hill falava muito sobre o poder da clareza mental. Para ele, clareza é o ponto de partida da realização. Sem clareza, você hesita. Sem clareza, você se sabota. E é por isso que a fé, representada aqui como luz, é tão essencial. Ela ilumina o próximo passo. Ela não promete o caminho inteiro visível, mas dá força para seguir mesmo sem ver tudo. Se hoje você está enfrentando dúvidas, medos ou uma situação que parece sem saída, entenda: não é a ausência de problemas que define o seu sucesso, é a presença da luz. O medo paralisa, e onde há paralisia, não há crescimento. Hill dizia: o medo é apenas um estado mental.
e o estado mental pode ser controlado e direcionado. A luz do Salmo 27 é exatamente essa capacidade de direcionar sua mente para a fé, não para o caos. Então, como aplicar isso no seu dia a dia? Comece o dia com afirmação espiritual. Ao acordar, declare com convicção: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Diga isso mesmo que sua mente tente resistir. Essa afirmação planta sementes de força interior. Escreva seus medos e confronte-os com a verdade. Pegue um papel e liste os medos que têm te paralisado. Ao lado de cada um, escreva uma verdade bíblica ou um princípio de fé que anule esse medo. Tome uma ação pequena e intencional. Quando você age, mesmo que com um passo pequeno, você acende a luz. A luz não espera que tudo esteja perfeito. Ela entra mesmo onde tudo ainda parece bagunçado. Davi venceu não porque era o mais forte, mas porque tinha uma convicção inabalável de que Deus era sua fonte. Napoleon Hill dizia que a fé é o gatilho que ativa a mente criadora. Quando você une essa fé com ação prática, você se torna imparável. A luz já está dentro de você. Agora é hora de deixá-la brilhar. Capítulo 2. Fortaleza interior contra adversidades. Versículo base. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Salmo 27:1. Você já se sentiu fraco por dentro, mesmo tentando manter a aparência de força por fora? Já viveu momentos em que o mundo parecia desabar, e tudo o que você queria era um abrigo, um lugar de refúgio, estabilidade e paz? É exatamente isso que Davi revela quando declara: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele não está falando de uma fortaleza de pedra, mas de uma força interior, espiritual, emocional. Uma força que o mantinha de pé, mesmo cercado por inimigos e ameaças. E aqui entra uma lição profunda. A verdadeira fortaleza não está ao nosso redor, ela está dentro de nós. Napoleon Hill ensinava que a mente humana pode ser treinada para resistir a qualquer adversidade. Ele dizia: toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Ou seja, a crise que você vive hoje pode ser a construção da sua maior força, se você souber onde se abrigar. Muitas pessoas tentam buscar segurança em dinheiro, status, relacionamentos. Mas a verdadeira fortaleza não se constrói com tijolos externos, e sim com valores internos: fé, coragem, paciência, resiliência, domínio próprio. Davi era um guerreiro, mas sua força não vinha da espada. Vinha da certeza de que havia algo maior dentro dele do que qualquer coisa que pudesse vir contra ele. Hill também reforçava que o sucesso só é sustentável quando existe um alicerce emocional forte. Sem controle emocional, a riqueza se perde. Sem clareza espiritual, as decisões se tornam confusas. Sem equilíbrio, o cansaço nos destrói antes mesmo que a batalha comece. Então, como construir essa fortaleza interior? Desenvolva rotina de fortalecimento espiritual. Reserve diariamente um momento de silêncio, leitura e meditação em verdades que te edificam. O Salmo 27 é uma delas. Leia em voz alta, declare, absorva. Cerque-se de pensamentos fortalecedores. Não alimente a mente com notícias de tragédia e desespero. Escolha cuidadosamente o que entra no seu coração. O que você consome, constrói ou destrói sua fortaleza. Exercite a sua fé com ação prática. Toda vez que você age apesar do medo, a sua fortaleza cresce. Não espere se sentir forte para agir. A força vem com o movimento, com a decisão. Lembre-se, a fortaleza é contínua, não ocasional. Você não constrói uma muralha em um dia. Mas todos os dias em que você resiste, perdoa, acredita e segue, você está colocando mais um tijolo na sua fortaleza interior. Não é a ausência de lutas que faz um vencedor, é a presença de firmeza diante delas. Como Davi, como Napoleon Hill, você também pode desenvolver essa blindagem da alma. A pergunta que fica é: em quem ou em que você está construindo a sua fortaleza? Porque quando a fundação está no lugar certo, nenhuma tempestade te derruba, ela só te fortalece.
Capítulo 3. Vencer os inimigos invisíveis. Versículo base. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Salmo 27, 2. Quando lemos sobre inimigos no Salmo 27, é fácil pensar em figuras externas, pessoas que querem nos prejudicar, adversários evidentes. Mas hoje, o maior campo de batalha não está nas ruas, está na mente. Os inimigos invisíveis são os mais perigosos, porque se escondem atrás de pensamentos comuns, dúvida, ansiedade, procrastinação, medo do fracasso, baixa autoestima. Davi enfrentava exércitos reais, mas ao escrever este salmo, ele também revela sua vitória sobre esses inimigos internos, e mais uma vez, nos dá uma chave poderosa. A fé não elimina os inimigos, ela os faz tropeçar diante da sua coragem. Napoleon Hill afirmava com firmeza: aquele que domina sua própria mente pode conquistar qualquer realidade. Para ele, a mente humana, quando dominada por pensamentos positivos e fé, se torna um escudo impenetrável contra qualquer sabotagem interna. Vamos trazer isso para a prática? Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e pouco tempo depois abandonou? Quantas ideias promissoras você teve, mas não executou por medo de dar errado? Isso é a ação dos inimigos invisíveis. Eles não gritam. Eles sussurram. Eles não te enfrentam. Eles te convencem a desistir antes mesmo de tentar. Mas veja o que o Salmo diz. Eles é que tropeçam e caem. Ou seja, quando você permanece firme, quando você não recua diante da pressão, quando você mantém sua visão apesar dos ataques mentais, é o inimigo que se desestabiliza, não você. Hill chamava isso de controle do pensamento dominante. É quando você decide o que ocupará sua mente, em vez de deixar os pensamentos aleatórios te controlarem. Quer um exercício prático? Identifique seus inimigos invisíveis. Pare por 5 minutos e escreva quais pensamentos têm sabotado seu progresso. Seja honesto, nomeie esses inimigos. Responda com afirmações de fé e ação. Para cada pensamento negativo, escreva uma verdade baseada em fé. Exemplo: eu não sou capaz. Tudo posso naquele que me fortalece. Treine sua mente com repetição diária. Assim como o corpo precisa de treino constante, a mente também. Repetição é poder. Reafirme diariamente as verdades que constroem sua identidade e cancelam os ataques invisíveis. Haja, mesmo com medo. A ação quebra o ciclo da dúvida. Quando você se move, mesmo tremendo, você prova para sua mente que é mais forte do que os pensamentos que tentam te parar. Lembre-se, os inimigos invisíveis só vencem quando você os alimenta. Mas quando você se alinha com a fé, com o propósito e com uma visão clara, esses inimigos perdem o poder. Davi venceu porque se recusou a dialogar com a dúvida. Hill venceu porque decidiu treinar sua mente com os princípios do sucesso. E você? Vai continuar lutando contra você mesmo? Ou vai se levantar com coragem para fazer seus inimigos tropeçarem diante da sua fé? Capítulo 4. Esperar, sem desistir. Versículo base. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Esperar não é fácil. Para muitos, esperar parece sinônimo de inércia, de tempo perdido. Mas o Salmo 27 nos mostra que existe uma espera ativa, uma espera que não paralisa, fortalece. Quando Davi declara, espera no Senhor, ele não está falando em ficar parado. Ele está falando de confiar enquanto age, de manter a fé viva enquanto constrói, de ter coragem mesmo quando o resultado ainda não chegou. Napoleon Hill reforça essa ideia quando diz: a paciência, persistência e suor fazem uma combinação insuperável para o sucesso. Ou seja, o sucesso exige ação contínua, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. E isso só é possível quando você aprende a esperar com fé, não com frustração. Quantas pessoas desistem um pouco antes de vencer?
Quantas abandonam seus sonhos porque não viram retorno imediato? A sociedade atual é viciada em pressa. Quer tudo agora. Resultado rápido, sucesso instantâneo, atalhos. Mas na realidade, os frutos mais sólidos só crescem com raízes profundas, e raízes levam tempo para se firmar. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas esperou muitos anos até ocupar o trono. Durante esse tempo ele foi perseguido, rejeitado, escondido em cavernas. Mas ele não desistiu. Ele esperou, com ação, com coragem, com oração. E isso fortaleceu o seu coração. Esperar no Senhor não é cruzar os braços. É seguir caminhando enquanto confia. É agir todos os dias com excelência, mesmo sem aplausos. É plantar com fé, mesmo sem ver os frutos. É construir quando todos já pararam. Hill ensina que a persistência é a diferença entre os que sonham e os que realizam. E essa persistência nasce de uma fé sólida, de uma visão clara e de um espírito fortalecido. Aqui estão formas práticas de viver essa espera ativa. Estabeleça metas pequenas e consistentes. Grandes realizações nascem de pequenas ações diárias. Enquanto espera, construa algo todos os dias. Mesmo um pequeno passo te mantém em movimento. Evite comparações. O tempo do outro não define o seu tempo. Não olhe para os resultados dos outros e desvalorize seu processo. Davi não se comparou com Saul. Ele apenas seguiu fiel à sua trajetória. Fortaleça o coração com palavras de vida. Medite diariamente em versículos que te renovem. Escreva-os. Declare-os. Preencha seu interior com esperança verdadeira. Use o tempo de espera para crescer. Leia, estude, melhore. Quando o tempo certo chegar, você estará preparado. O sucesso não é questão de sorte, é de preparação. A espera pode parecer um atraso, mas na verdade, é um teste de preparo. Deus não está te negando nada. Ele está te fortalecendo por dentro, para que quando a vitória vier, você saiba como sustentá-la. Espere com fé, espere com ação, espere com coragem, porque o que está vindo será maior do que tudo o que você imaginou. Capítulo 5. Intimidade com Deus é poder interior. Versículo base. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 27:4. Davi era rei, guerreiro, líder de nações. Mas com todos os títulos e conquistas, o seu maior pedido não era poder, não era riqueza, não era vitória em batalhas. O que ele realmente queria era intimidade com Deus. E isso revela um princípio profundo. A força exterior nasce da conexão interior. A raiz da verdadeira sabedoria, estabilidade e autoridade está em um relacionamento pessoal com Deus, não em aparências religiosas, mas em comunhão genuína. Napoleon Hill escreveu que todas as grandes realizações começam no invisível, na mente, na fé, no propósito interior. Ele acreditava na existência de uma inteligência infinita, com a qual o ser humano pode se conectar para receber ideias, clareza e direção. Embora usasse uma linguagem mais filosófica, o conceito se alinha ao que Davi expressa: a busca pela presença divina como fonte de poder. O mundo nos ensina a buscar fora. Mais cursos, mais dinheiro, mais conexões. Mas o Salmo 27 nos ensina a buscar dentro. A beleza do Senhor está no silêncio da alma, na simplicidade da oração, na profundidade do espírito. É nesse lugar secreto que você se fortalece para enfrentar qualquer desafio público. Davi sabia que nenhuma vitória externa sustentaria sua alma se ele estivesse vazio por dentro. E é por isso que ele afirma: uma coisa pedi e a buscarei. Intimidade com Deus não é algo automático, é algo que precisa ser buscado, desejado, cultivado. E como você cultiva isso na prática? Priorize o tempo com Deus. Assim como você agenda compromissos importantes, marque um horário para sua comunhão diária. Mesmo que sejam 15 minutos, entregue esse tempo com foco total, sem distrações. Mude o motivo da sua oração.
Em vez de pedir apenas soluções, busque conhecer mais quem Deus é. Peça sabedoria, discernimento, presença. Isso muda sua forma de ver os problemas e de vencê-los. Aprenda no templo, seja físico ou espiritual. Davi queria aprender. Isso exige humildade. Esteja disposto a estudar a palavra, a ouvir ensinos, a crescer em maturidade espiritual. Quanto mais você aprende, mais preparado você se torna. Contemple a beleza do Senhor. Isso é mais do que poesia. É aprender a ver Deus nos detalhes da vida. Em um nascer do sol, em uma resposta inesperada, em uma porta que se abre. Quando você enxerga com os olhos da fé, você nunca mais se sente sozinho. Hill dizia que as ideias mais poderosas surgem em momentos de silêncio e concentração. A Bíblia confirma isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A intimidade com o Criador não apenas cura, ela empodera. Você quer ser alguém inabalável? Quer viver com paz mesmo em tempos de guerra? Então deseje o que Davi desejava. Porque quem habita na presença de Deus, habita num lugar onde nenhuma crise pode alcançar. Capítulo 6. A coragem que vem da fé. Versículo base. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Salmo 27:3. Imagine um exército inteiro ao seu redor. Flechas apontadas, escudos erguidos, olhos inimigos mirando sua queda. A maioria das pessoas entraria em desespero, mas Davi declara com ousadia: o meu coração não temeria. O que sustenta um homem em meio à guerra? Coragem. E que tipo de coragem é essa, que permanece firme mesmo diante da morte? É a coragem que vem da fé. Essa coragem não nasce da ausência de medo. Pelo contrário, ela nasce no meio do medo, mas com uma decisão firme de confiar em Deus acima das circunstâncias. Napoleon Hill também falava sobre isso. Para ele, o medo era o maior inimigo do sucesso. Em seu clássico Quem Pensa Enriquece, ele identifica os 6 grandes medos que paralisam o ser humano. Medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Mas ele também diz que todos esses medos podem ser superados com uma mente treinada na fé e no propósito. Veja a relação. Davi não nega a realidade da guerra. Ele reconhece o cenário. Mas ele também revela que sua confiança está em outra dimensão. O mundo ao seu redor grita ameaça, mas o seu interior está ancorado em uma promessa. Essa é a chave para vencer em tempos difíceis. Fé inabalável em uma verdade maior que o momento. A coragem não é a ausência de perigo. Coragem é manter a postura certa, mesmo dentro do perigo. Você pode estar cercado agora por exércitos invisíveis, dívidas, pressões familiares, diagnósticos médicos, medo de não conseguir. Mas a pergunta não é o que está te cercando. A pergunta é, em quem está sua confiança? Quando você tem fé, seu coração é blindado. Você passa a viver com uma certeza interior tão forte que nada te tira do propósito. A guerra pode estar lá fora, mas dentro de você existe paz. E é essa paz que gera coragem. Aqui vão 4 formas práticas de ativar essa coragem baseada na fé. Declare sua confiança todos os dias. Use palavras de afirmação e versículos como escudos. Exemplo: ainda que tudo me falte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cerque-se de exemplos de coragem. Leia histórias, veja testemunhos, alimente sua mente com pessoas que venceram, mesmo em meio à guerra. Isso ativa a esperança. Lembre-se de vitórias passadas. Toda vez que Deus te livrou antes, Ele te preparava para o que viria depois. A mesma mão que sustentou ontem, te sustentará hoje. Haja apesar do medo. Fé sem ação é morta. Mesmo com medo, faça o que precisa ser feito. Um passo de coragem hoje abre caminho para milagres amanhã. Davi venceu porque confiou. Hill ensinou que o homem que domina o medo conquista o impossível. E você? Vai permitir que o medo te defina, ou vai confiar até o fim? O Senhor é tua luz e tua salvação. De quem você terá medo? Ao longo deste vídeo,
Mergulhamos no Salmo 27, um salmo que não apenas consola, mas também desperta. Davi não escreveu essas palavras em tempos de paz. Ele as escreveu em meio ao caos, à perseguição, ao medo. E mesmo assim declarou com firmeza: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa não é uma pergunta retórica. É um convite, um chamado à coragem, à confiança, à fé prática. Napoleon Hill nos ensinou que toda conquista começa com um estado mental. E o Salmo 27 mostra que o estado mental mais poderoso que você pode desenvolver é aquele que nasce da intimidade com Deus. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, o que te sustenta é o que acontece dentro de você. Você entendeu isso? As circunstâncias podem até te cercar, mas não podem te definir. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Você sente que chegou a hora de parar de viver com medo e começar a viver com fé. Chegou o momento de transformar a espera em força, a dor em propósito, a ansiedade em confiança. Mas tudo começa com uma decisão. Decida hoje fazer de Deus o centro da sua força. Decida buscar mais do que respostas. Busque presença. Decida agir com coragem, mesmo que as guerras ainda estejam visíveis. Lembre-se, a vitória que você tanto espera não começa quando as coisas mudam do lado de fora. Ela começa quando você muda por dentro. Quando sua mente se alinha com a fé. Quando sua alma se fortalece na palavra. Quando você diz como Davi: ainda que tudo me falte, confiarei. E agora eu quero te fazer um convite importante. Comente aqui embaixo. Qual versículo do Salmo 27 mais falou com você hoje? Pode ser uma frase. Pode ser uma palavra. Mas escreva. Quando você declara, você firma no Espírito. Se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém. Tem muita gente hoje enfrentando guerras internas em silêncio. E uma palavra pode mudar tudo. E se você quiser continuar recebendo mensagens como essa, com base na sabedoria bíblica e nos princípios de crescimento pessoal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você não recebe motivação vazia. Aqui, você encontra fé com direção. Palavra com propósito. Coragem com sabedoria. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O Deus de Davi é o mesmo hoje. Ele continua sendo luz, salvação e fortaleza. A guerra pode continuar do lado de fora, mas a paz já começou dentro de você.